Repassar adiante é o que significa ser um seguidor de Jesus Cristo. E a história que me vem à mente quando penso nesta verdade transformadora é nada menos que a história do rei Davi e de um homem coxo chamado Mefibosete. E ao chegarmos ao texto, encontramos Davi como um rei improvável. Ele ascendeu ao trono por circunstâncias improváveis. Ele passou por uma temporada de guerra civil dentro da nação de Israel, e ele emergiu de seu poderio militar e habilidade para lutar como o rei incontestável de Israel. Ele derrubou todas as facções que disputaram o trono. Ele sobreviveu a várias tentativas de assassinato por seu sogro Saul. E agora ele se encontra sozinho como o grande conquistador e coroado rei da maior nação da terra naquela época. E deixe-me pausar para lembrar que, embora o poderio militar de Davi tenha sido um fator na sua ascensão, não foi o maior fator na sua ascensão. O maior fator na sua ascensão ao trono foi que ele foi escolhido por Deus. E você pode se lembrar da história quando Samuel, o profeta, vai à casa de Jessé e ele vai lá para ungir a pessoa errada como rei. Só porque você é ungido não significa que não cometerá erros. Quantos de vocês sabem que qualquer um pode cometer um erro? Não importa o quanto você seja grande, o quanto você seja ungido, o quanto você seja piedoso, você pode cometer um erro. E então Samuel vai lá e tenta ungir Ilium. Ilium é o filho mais velho, ele é o mais alto, ele é o que tem a estatura para ser rei. E enquanto ele vai ungí-lo, a Bíblia nos diz que o óleo do chifre de Samuel não fluiu. Então ele pergunta a outro filho, ele vai de um filho para o próximo filho. Ele passa por todos os 7 filhos que estavam presentes. O óleo não fluiu. Então finalmente ele olha para Jessé, o pai de Davi. Ele diz, você não tem outro filho? E Jesse diz sim, mas ele está cuidando das ovelhas. Quantos de vocês sabem que Deus adora ungir os sim, mas na vida? Deus ama ungir os esquecidos. Deus ama ungir os subestimados. Deus ama ungir os azarões na vida. E o que quero que você veja nesta história é que há algo a ser dito sobre o óleo. Quantos de vocês sabem que se Deus tem algo para você, Ele o guardará até você estar pronto para isso? Que ninguém mais pode tomar o que Deus tem para você. Se outra pessoa aparecer, não tenha inveja do que ela pode ou não. Receba de Deus, porque se Deus tem algo para você, ninguém pode tirar de você. Mas o óleo também nos diz algo importante sobre a vida. E isso é que você deve sempre seguir o fluxo do óleo na sua vida. Se o óleo não está fluindo, se o favor de Deus não está fluindo, isso diz que algo está no seu caminho. Veja, uma das coisas que precisamos perceber é que nossa fé sempre flui onde o favor de Deus está destinado a operar em nossa vida. E a razão pela qual nossa fé pode realmente funcionar é por causa do favor e da graça de Deus. E então, se algo está bloqueado em sua vida, isso deve ser uma indicação de que há uma obstrução e você precisa fluir com o seu favor. Muitas pessoas tentam fluir no favor de outra pessoa, e é por isso que nunca experimentam a plenitude da bondade de Deus em sua vida, porque o favor delas não é para você, o seu favor é para você. Não tente fluir no favor de outra pessoa, e então ele vem e ele é ungido, e como resultado de sua unção, como resultado de sua seleção divina, é por isso que Davi é coroado rei, e ele atravessa essa guerra civil, ele ascendeu ao trono, ele é o rei coroado, não apenas por sua força e poder militar, mas sim porque é um homem feito por Deus. Muitas pessoas se orgulham de ser autossuficientes. Posso te dizer, eu preferiria ser feito por Deus do que autossuficiente em qualquer dia da semana. Quando Deus coloca isso em você, o mundo não pode tirar. Quando você é responsável pelo que fez por completo, quantos de vocês sabem que somos humanos? Nós falhamos, podemos ser bons. Um dia podemos ser bons por uma temporada, podemos estar confusos na temporada seguinte. Mas quando Deus coloca isso em você, quantos de vocês sabem que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis? E Davi passou por tudo isso, todas essas tentativas de assassinato, toda essa luta, ele superou um homem ou um gigante chamado Golias e agora está sentado no trono. Aliás, não tenha inveja de onde alguém chegou, a menos que você esteja disposto a passar por tudo o que eles passaram.
Quero dizer, olhamos para onde Davi está e pensamos, cara, eu gostaria de estar lá. Você gostaria de ter tentativas de assassinato contra a sua vida? Você gostaria de passar por uma guerra civil? Você gostaria de ter que enfrentar um gigante e ter medo por você? Você gostaria de passar por tudo isso? Eu só quero o que eles têm. Obtenha o que as pessoas têm. Você precisa passar pelo que elas passaram. Muitas vezes queremos unções baratas. Queremos unções que não nos custem nada. Nós só queremos receber. O resultado final, em vez de pagar o preço para chegar ao lugar que Deus destinou para nós. Mas quero que saibam que a menos que paguem o preço, nunca estarão prontos para o palácio. O palácio vai matá-los se não pagarem o preço ao longo do caminho, porque o preço os torna fortes. O preço os torna capazes. O preço te prepara, o preço te ensina a depender de Deus. Algo que você precisará fazer de uma forma maior. Quando você chega aos lugares que Deus tem para você, Davi agora está no trono. E sabe o que Davi está fazendo? Davi está olhando ao redor e está dizendo, como cheguei aqui? Quero dizer, Davi não começou, você sabe, na vida quando era um pastor no campo. Ele não estava pensando, mal posso esperar para me tornar rei. Quero dizer, não era sua aspiração, era um desejo que Deus colocou em seu coração. Ele não inventou tudo isso sozinho. E então ele está olhando, pensando sobre de onde veio. Quer dizer, ele superou 7 outras pessoas que deveriam ter sido. 7 outras pessoas da sua família. Quantos de vocês sabem que quando Deus tem algo para você, Deus o move do final da fila para o início da fila? E Davi está olhando e Davi está dizendo, como cheguei aqui? Olhando para a minha vida, eu não deveria estar aqui. O urso no campo deveria ter me matado. O leão deveria ter me matado. O gigante deveria ter me matado. Saul deveria ter me matado. A guerra deveria ter me matado. Mas Deus, você me preservou. Deus, tu me poupaste. Deus, tu colocaste meus pés em terreno firme. Deus, tu me colocaste no palácio. Deus, eles acham que é por causa da minha força, mas eu sei que é por causa da tua mão divina na minha vida. Deus, eu sei que se você não tivesse pegado a pedra e colocado sua mão nela, não teria como atingir o gigante bem no meio da testa. Deus, eu sei que estou aqui, não por causa de mim, não por causa da minha força. Não é por poder, nem por força, mas pelo seu Espírito, diz o Senhor. Deus, eu sei, como cheguei aqui é por causa de você. Davi sabe disso. E assim, a primeira chave quando retribuímos é honrar a bondade de Deus para conosco. Veja, retribuir é uma indicação de que você entende por que é abençoado, porque a bondade de Deus te cerca na tua vida, segundo Samuel 9, versículo número 1. E agora Davi disse, ainda há alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe mostre bondade por causa de Jonatas. Este é o seu primeiro ato. Como rei, Davi não redecorou o palácio quando chegou lá como seu primeiro ato. Davi não começa, a desfrutar de todos os confortos da vida no palácio como seu primeiro ato. Ele não começa, a dar ordens aos servos como seu primeiro ato. A primeira coisa que Davi faz é dizer a alguém que ainda está vivo, a quem eu possa mostrar bondade, a bondade de Deus por causa de Jonatas. Quem é Jonatas? Jonatas era o herdeiro legítimo do trono. Jonatan era filho de Saul. Ele deveria ser aquele que substituiria Saul como rei. Jonatan e Davi, no entanto, eram melhores amigos. E Jonatan voluntariamente abriu mão. Ele voluntariamente desistiu de seu trono porque reconheceu a unção de Deus. Jonatan também interveio para garantir que a vida de David fosse poupada do ataque ou da tentativa de assassinato de seu próprio pai. Jonatan voluntariamente desistiu de sua posição, de seus direitos, de sua honra, de sua dignidade, tudo o que lhe era devido para que Davi pudesse se tornar quem estava destinado a ser. Davi sobe ao trono e como o primeiro, agir como rei e diz que preciso retribuir em nome de Jonatas. A bondade que Jonatas me mostrou, eu tenho que mostrar a outra pessoa. Eu devo fazer isso antes de fazer qualquer outra coisa com esta bênção que Deus colocou em minha vida. Eu não sei se você está ouvindo o que Deus está dizendo, mas Jonatan é um tipo de Jesus.
Jesus abriu mão de seu trono, de seus direitos, de sua honra, de sua dignidade, tudo que lhe era devido interveio em nossa vida para garantir que não experimentaríamos a morte eterna. E então, além de tudo isso, todas as coisas boas, cada respiração que temos, cada dom que temos, cada dia que temos, cada bênção em nossa vida, Ele também nos deu isso. E então, a primeira coisa que devemos fazer com cada bênção que chega à nossa vida é honrar a Deus com ela e depois passá-la adiante. Porque é assim que você reconhece a bondade de Deus na sua vida. Quando a primeira coisa que fazemos é consumir o que Deus nos deu. O que estamos dizendo é que não reconhecemos de onde veio, não reconhecemos que é pela mão graciosa de Deus. É maravilhoso quando dizemos obrigado com nossos lábios. Deus espera isso, certo? Quero dizer, Deus espera isso. Lembra da história dos 10 leprosos? Apenas um volta e diz obrigado. E quando um volta e diz obrigado, onde Jesus diz que estão os outros 9? Então Deus espera agradecimento com nossos lábios. Mas posso dizer que aquilo que Deus espera mais do que agradecimento com seus lábios é agradecimento com sua vida. E há muitos crentes, eu pastorei tempo suficiente para saber disso, que são cristãos de discurso. É fácil, sabe o que quero dizer? Não custa tanto assim para você apenas dizer obrigado com seus lábios, mas às vezes custa muito dizer obrigado com sua vida. E Jesus disse, não seja um desses cristãos, não seja um cristão de serviço labial, seja um cristão de serviço de vida, porque se seus lábios são a única coisa que diz obrigado, então seu coração está longe de mim. Lembra do que ele disse? Mateus capítulo 15, versículo número 8, este povo se aproxima de mim com a boca e me honram com os lábios, mas seu coração não está longe de mim. O que ele está dizendo? Ele disse, se tudo que eu faço é o que é fácil, se tudo que faço é dizer obrigado, e é isso é tudo que faço, mas minhas ações nunca correspondem ao obrigado que está saindo dos meus lábios, e o que está saindo dos meus lábios não está realmente presente em meu coração. Deus está dizendo que temos que dizer obrigado com nossa vida, e quando o honramos primeiro, e então passe adiante para os outros. Não estamos apenas expressando nossa gratidão por sua bondade, mas estamos mostrando isso. Ouça o que a Escritura diz sobre como passar adiante é expressar gratidão a Deus. Mateus capítulo 25, versículo 34, diz então, o rei dirá àqueles à sua direita, estes são as pessoas que estão entrando no reino. À sua direita diz, venham benditos do meu Pai, herdem o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Se eu estivesse com fome, você me deu comida, eu estava com sede. Você me deu de beber, eu era um estranho. Você me acolheu, eu estava nu e você me vestiu. Eu estava doente e você me visitou. Eu estava na prisão e você veio a mim. Note que fizeram isso pelas pessoas. Eles passaram adiante, mas Jesus disse, é como dizer obrigado a mim. Há uma conexão entre como tratamos os outros com a bondade que Deus nos deu em nossa vida e como Jesus nos vê tratando-o. Colossenses diz, e tudo o que fizerem em palavra ou ação, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Em outras palavras, suas palavras e suas ações são evidência de sua gratidão a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 8 diz, sabendo que qualquer coisa boa que alguém fizer, receberá o mesmo do Senhor, seja servo ou livre. Por quê? Porque Deus considera que quando pagamos adiante, estamos fazendo para Ele. Então a primeira coisa que retribuir faz é honrar a bondade de Deus em nossas vidas. Em segundo lugar, lembra-nos de que a bondade de Deus é para compartilhar. A bondade de Deus é para compartilhar. Segundo Samuel capítulo 9, versículo 2, da nossa história diz, e havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. E quando chamaram a Davi, o rei lhe disse, você é Ziba? Ele disse, ao seu serviço. E o rei disse, não há ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade, a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei, ainda há um filho de Jonatas que é aleijado dos 2 pés. Perceba que Davi está procurando compartilhar a bondade de Deus com outra pessoa. Ele está procurando uma oportunidade não para receber uma bênção, mas para ser uma bênção. Você não me ouviu bem. Ele está procurando uma oportunidade não para receber uma bênção, mas para ser uma bênção. Porque aquele que Davi escolhe para abençoar Mefibosete é coxo de ambos os pés.
Em outras palavras, a imagem é de alguém que não pode retribuir. Esta não foi uma bênção de reciprocidade, esta foi uma bênção de generosidade. Esta bênção, este compartilhamento não foi motivado por ganho, foi motivado pela bondade de Deus. Não estou recebendo muitos améns bons aqui, veja, porque a razão pela qual não estou recebendo muitos améns bons é porque estou invertendo o paradigma do cristianismo por um momento. Porque chegamos a um ponto em nosso cristianismo onde confundimos a razão e a recompensa. Achamos que a recompensa do que Deus faz por nós deveria ser a razão que nos motiva. E então temos todas essas coisas misturadas de cabeça para baixo. Não percebemos que é a bondade de Deus que deve ser a motivação para o que fazemos, para abençoar a Deus e abençoar os outros, não a recompensa do que Deus faz por nós. Isso não é reciprocidade, isso é generosidade. E posso dizer-lhe, quando o seu relacionamento com Deus passa para um outro nível, é quando você se torna um rio para Deus fluir em vez de um reservatório. Rios, a água passa por eles. Reservatórios, a água para. Aqui está a minha pergunta para você. Você é uma passagem ou uma parada? Você é um canal de passagem ou um ponto de parada? Vê, de alguma forma nos confundimos em nosso cristianismo, pensando que as coisas boas que Deus nos envia são apenas para armazenarmos em vez de compartilharmos. E começamos a viver como o rico tolo. Na Bíblia, você se lembra dele? Ele tinha tantas coisas. Aqui estava a pergunta dele. Quero dizer, ele tem tantas coisas. A pergunta dele é: o que devo fazer com todas as minhas coisas? Eu sei o que vou fazer. Esta é a revelação que ele teve. Eu não sei se a revelação veio de Deus. Eu acho que veio de outro lugar. Ele disse isso: eu sei o que vou fazer. Vou derrubá-lo e construir maior. Então olharei para mim mesmo e direi: relaxe, coma, beba e alegre-se, pois amanhã morreremos. Veja, quando você não entende que a vida consiste em mais do que apenas o que é hoje, isso te dá um paradigma diferente sobre o que você deve fazer com as coisas que Deus te envia, porque nem tudo que Deus te envia é só para você. Na verdade, tudo o que Deus nos envia sempre tem uma parte destinada a outra pessoa, mas temos a impressão de que é tudo para armazenar e esquecemos que a maior parte, ou pelo menos uma boa parte, é para compartilharmos. E eu disse isso na semana passada no primeiro serviço, no segundo serviço. Não tive a chance de dizer, mas foi tão bom que pude dizer 2 vezes. 1 Timóteo capítulo 6, versículo número 17. Ordene aos que são ricos nesta era presente. Alguns de vocês estão se desligando porque não acham que são ricos, mas são. Na semana passada eu destaquei que quase todo mundo que vem à igreja aqui, quase todo mundo na América, quase todo mundo, não todo mundo, é rico pelos padrões mundiais. Veja, nós achamos que o mundo consiste na América. Quantos de vocês sabem que há mais do que a nação americana no mundo? Quantos de vocês sabem que Deus ama mais do que apenas a América? Quantos de vocês sabem que Deus ama o mundo inteiro? Jesus não morreu pela América, Jesus morreu pelo mundo. Existem 6 bilhões de pessoas no planeta, 6 bilhões, nem todas vivem na América. Mas se você ganha mais de $33 mil por ano, você está no 1% das pessoas mais ricas de todo o mundo. Mundo, não América, mundo, mundo. Lembrem-se, este não é um evangelho americano, este é um evangelho mundial. Quantos de vocês sabem que se ganham mais de $80 mil por ano como família, vocês estão no 1% mais rico de todas as pessoas no mundo? Se você tem um carro, eu disse isso na semana passada, quero dizer, as pessoas que são realmente pobres neste mundo olham para nós e dizem: aquelas pessoas têm carros. Eles têm casas para seus carros, eles chamam de garagens, eles têm uma casa extra que nem usam para o terceiro carro, usam para guardar suas tralhas, eles têm casas para suas roupas, eles chamam de closets. Quero que você saiba que esta escritura está falando com você. Ordene àqueles que são ricos neste mundo, e a escritura está falando comigo. Qual é a instrução para mim? Ordene. Veja, gostamos de dizer que gostamos do evangelho, queremos que o pregador pregue o evangelho, mas imagine se em vez de solicitar sua participação, eu a comandasse.
Estou lhe dizendo agora, 90% de vocês não conseguiriam lidar com esse tipo de cristianismo. Mas ainda assim, pensamos que queremos o evangelho. Pastor, não se contenha. Pastor, nos dê tudo. Pastor, apenas nos diga como é. Ordena aos que são ricos neste mundo. O que ele diz? Que não sejam arrogantes, nem confiem nas riquezas incertas, mas no Deus vivo que nos dá abundantemente todas as coisas para o nosso prazer. Que façam o bem, que possam ser ricos em boas obras, prontos para dar e dispostos a compartilhar. Quando retribuímos, estamos nos lembrando de que a bondade de Deus é para ser compartilhada. Estamos nos protegendo de confiar em riquezas incertas aqui hoje. E amanhã já era. Estamos nos lembrando de que a bondade de Deus é para compartilhar e protegendo-nos contra o dólar todo-poderoso de estar no trono em nossa vida. E garantindo que Jesus ocupe a posição que merece, que é rei sobre tudo em nossas vidas. Quando retribuímos, estamos lembrando a nós mesmos que a bondade de Deus é para ser compartilhada, que Ele é a fonte e o suprimento de tudo, que todo bom presente vem de Deus, em quem não há variação, nem sombra de mudança. Davi diz que antes de eu fazer qualquer outra coisa, não vou pensar em como quero melhorar a minha vida. A primeira coisa que vou fazer é honrar a Deus com essa bondade que me foi dada na minha vida. É para partilhar.